Abra a sua Bíblia. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 17. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, papai. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga: eu reinarei em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós recebemos o maior presente quando entregamos a nossa vida a Jesus, que é o privilégio de irmos um dia morarmos no céu. Mas a Bíblia diz que nós também reinaremos aqui nessa terra, reinaremos em vida. E eu quero pensar com você um pouquinho essa noite a respeito de usarmos a autoridade que temos. Diga para quem está perto de você: use a autoridade que você tem. Glória a Deus. Tem marido que ficou com medo de dizer isso para a esposa, né? Mas eu vou explicar, fica tranquilo. Até o final vai dar tudo certo. Mas sabe, filhos, nós precisamos usar a autoridade que temos. Porque se nós não usarmos a nossa autoridade dada por Deus, a nossa vida vai ficar desgovernada. E se você fizer uma análise, se alguma área está fora de controle, se tem alguma área que você diz: olha, não sei mais o que fazer, está tudo acabado, deixa eu dizer para você uma coisa: está faltando o exercício da autoridade que Deus te deu. Deus já deu. O que está faltando é usarmos essa autoridade. O que está faltando é utilizarmos isso, porque a autoridade, irmãos, ela faz toda a diferença. Se você olhar, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, quando Jesus pregava, o conteúdo da mensagem de Jesus não destoava tanto dos escribas e fariseus. As pessoas ouviam a pregação de Jesus e elas não diziam: olha, ele está trazendo uma nova doutrina, diferente dos fariseus. Não, sabe o que elas diziam? Olha, ele não fala como os fariseus e escribas, mas ele fala com autoridade. A mesma mensagem, mas a diferença é o nível de autoridade de quem estava falando. Há coisas na vida da gente que a gente olha e fala: poxa, eu estou fazendo tudo certo, os conselhos que me passam, eu estou seguindo, eu estou indo, eu estou fazendo, mas nada acontece, parece que dá errado. A questão não é o método, a questão não é o discurso, mas é a autoridade com que eu faço. Isso faz toda a diferença. Até mesmo os religiosos, quando foram questionar Jesus, eles não estavam, aqueles que não queriam se submeter ao mestre, porque o povo já estava vindo de rodo, mas os religiosos começaram a ter resistência. E eles não questionaram a respeito das doutrinas que Jesus ensinava, porque era incontestável. Mas o que eles tentaram é dizer: olha, com que autoridade você ensina essas coisas? Quem te deu essa autoridade? A autoridade faz toda a diferença. A maneira como nós exercemos. Numa outra cidade que eu pastoreei, eu estava aconselhando um casal, e eles estavam vivendo uma situação bem difícil, e chegaram, começaram a conversar, e
e começaram a querer brigar na minha frente. Aí eu falei, não, pode parar. E eu comecei a aconselhar. Naquela situação específica, a mulher estava muito exaltada. E eu comecei então a falar, irmã, olha, veja bem, a palavra de Deus diz isso. E fui ministrando, e ela foi se acalmando. Foi se acalmando, se acalmando. E ela olhou para mim e disse assim, olha pastor, é verdade, eu preciso mudar. Meu Deus, não, eu estou agindo errada com meu esposo. Não, pastor, eu vou mudar. E eu já estava ali dando glória a Deus, falei, amém, estou concluindo aqui esse atendimento. E aí o bonitão do lado fala assim, pois é, pastor, mas isso aí eu já falei tudo para ela, se ela já sabe. E a briga começou de novo, eu falei, oh Jesus. Aí quem ficou bravo fui eu, falei, não, para aí, irmão, agora é o seguinte, eu só falei para tua esposa, e eu falei as mesmas coisas, mas você tinha que ter ficado quieto, porque agora você fez eu perder 1 hora de serviço aqui. Sabe qual a diferença? Eu falei tudo que tinha que falar, e sabe por que ela ouviu? Porque eu falei com autoridade. Não adianta você falar as coisas se você não tem autoridade. A quem você se submete? Eu falei, não é o que você diz, é na autoridade que você fala. Isso é carregado de oração, é carregado de submissão. Você quer obediência e você obedece quem? E eu tive que começar a ministrar, para que a situação voltasse para o eixo novamente. Porque não é o que a gente fala, mas é a autoridade. É sobre qual autoridade nós estamos nos movendo. Agora, existem pessoas que não sabem a autoridade que têm, outros sabem, mas não manifestam essa autoridade. Ora, se as pessoas não sabem que você tem autoridade, isso não vai resolver muita coisa. Só quando a tua autoridade é revelada. Eu estava ouvindo uma história um tempo atrás, que uma diligência foi chamada para atender um homem que estava fazendo bagunça, um bêbado. E a diligência chegou lá, então 2 policiais saíram, o pessoal falou, aquele bêbado ali xingou todo mundo, quebrou um monte de coisa aqui, agora está lá jogado na sarjeta, desmaiou de tão bêbado que está. Aí o policial chegou lá, já deu uma bicudinha de leve, falou, rapaz, o que está acontecendo aí? Você quebrou aí um monte de coisa, o pessoal, eu quebrei mesmo. Então você vai preso. Quem vai preso é você. Aí fala, rapaz, aí pegou o cara, juntou e tal. Aí o outro também algemou, falou, que é isso, rapaz? Não, estou te algemando, você está preso. E aí, você se mata, meu amigo, posso se matar, quero nem saber. E foi levando aqueles 2 ali, levaram ele até a delegacia. Quando chegou na delegacia, o delegado sentado na mesa, quando ele passou e olhou o delegado e falou, e você aí, ó, delegado, vai tomar banho. Rapaz, o delegado ficou indignado, aí foram lá, deixaram ele na salinha, pegaram os documentos para ver. Quando abriram a carteira do cidadão, era um general. O delegado olhou e falou, gente, nós já estamos lascados. Desalgema o homem lá, é um general. Os policiais olharam para o delegado, e agora, o que nós vamos fazer? Ele falou, bom, eu vou tomar meu banho. O cara mandou tomar banho, agora vocês fazem o que vocês acharem que der. Mas veja, meu irmão, ter autoridade, mas estar numa circunstância e não fazer uso dessa autoridade, não vai resolver de nada. Dá ordens, dizer o que deve, o que não deve, mas se você não demonstra ou não anda com as tuas credenciais espirituais, se você não se reveste da armadura do poder de Deus, quando você der a ordem, quando você estabelecer uma palavra de autoridade, as pessoas não vão te obedecer. A bem da verdade, irmãos, o diabo sabe que temos autoridade. A gente não precisa dizer para o diabo que temos autoridade, ele sabe. Só que o diabo também sabe que a gente não sabe.
O diabo percebe quando a gente não sabe a autoridade que tem, ou quando nós estamos nos movendo sem usarmos a autoridade que Deus nos deu. Nós precisamos, segundo a palavra de Deus, exercermos aquela autoridade que o Senhor determinou a cada um de nós. O texto que nós lemos no início fala, irmãos, que nós podemos reinar em vida. E a primeira coisa que eu quero falar aqui a respeito de autoridade é que, irmão, a autoridade foi a primeira ordem que Deus nos deu. A autoridade foi o primeiro dom que Deus deu ao homem. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus disse para Adão e para Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O homem e a mulher, o ser humano, eles foram criados para exercer autoridade. Eles foram criados para reinar, para governar. O pecado desfigurou isso. Por isso, que a primeira coisa que é restaurada quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus é a autoridade. A Bíblia diz: os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão em serpentes e nada os acontecerá. Se beberem algo mortífero, não morrerão. Tocarão nos enfermos e eles serão curados. Tudo isso é tarefa de principiante. Agora, muitos não conseguem usar a autoridade que têm, porque o diabo engana dizendo: olha, o dia que você conhecer toda a Bíblia, o dia que você não tiver mais nenhum errinho na tua vida, aí você vai ser um homem de autoridade. Isso é uma mentira do diabo. A autoridade que nos foi outorgada é pela graça de Deus. E se eu não usar a autoridade que Deus me deu, eu não consigo me libertar de nenhum pecado. Eu não me torno santo para exercer a autoridade, eu exerço a autoridade e aí então desfruto da santidade de Deus. E o diabo tenta inverter o processo. Seja primeiro muito santo, muito crente, aí você vai poder ter autoridade para trabalhar na obra de Deus. É o contrário, irmão. Eu exerço minha autoridade e digo: eu já sou livre em nome de Jesus. Eu confessei esse pecado e eu não vou errar mais. Pastor, mas se eu errar, você vai confessar de novo, e você vai buscar conselho, e você vai buscar ajuda, mas você não pode deixar de exercer a tua autoridade em nome de Jesus. Nós temos que entender que Deus nos encheu de autoridade espiritual. Use essa autoridade. Use pela fé. A Bíblia diz em Romanos 8:37 que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Na realidade, irmão, a nossa autoridade, e a segunda coisa que eu quero falar, a nossa autoridade, irmãos, ela só pode ser medida, na verdade, o quanto nós usamos da nossa autoridade, porque a autoridade ela é intrínseca, ela já está em nós porque Cristo está em nós. Jesus, quando ele venceu a morte, ele comissionou a sua igreja, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos. Esse termo autoridade no grego é exousia, significa autoridade constituída, autoridade máxima, autoridade que foi adquirida por direito, por vitória. Então Jesus disse: a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto agora eu digo que vocês podem ir debaixo dessa autoridade e fazer discípulos. Então observe bem, o nosso nível do uso da autoridade só é medido, irmãos, não é pelo comportamento religioso que eu tenho, não é
pelo tanto que eu oro, não é pelo tanto que eu conheço a palavra de Deus. O meu nível de autoridade, ele é medido proporcional ao nível de submissão que eu tenho. A autoridade, ela emana da submissão. Se eu não entendo o princípio de autoridade, eu não consigo exercer isso. Exercer o poder de Deus na minha vida. Aí você fala, pastor, mas eu não consigo exercer autoridade porque eu estou fraco. Isso é uma mentira. Na verdade, irmãos, a nossa força atrapalha muito mais do que a nossa fraqueza no que tange a autoridade. Em 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê, irmãos? O fraco, quem se considera, quem sabe que tem fraqueza, se submete a Deus, se quebranta diante de Deus, se humilha diante de Deus. Agora o forte, ele fala, não, é na minha força, é na minha santidade, é na minha força de vontade que eu vou fazer as coisas. Ou os irmãos acham que o que derrubou as muralhas de Jericó foi a força do grito do povo de Israel? Que eles eram tão desafinados que trincou os muros? Um grito diante de uma muralha, irmãos, de 6 metros de largura, não é nada, é fraco, é débil, é efêmero. Sabe o que deu autoridade para que até aquelas pedras obedecessem um grito? Foi a submissão de um povo ao comando que Deus deu a um líder e passou para esse povo. Não havia lógica em ficar 7 dias rodeando uma cidade murada. Não havia lógica em, no último dia, dar 7 voltas no meio da cidade e depois dar um gritinho. Porque Deus não precisa de lógica, irmãos. O que Deus precisa é da nossa submissão. Mas os fortes, ou que se acham fortes, não se submetem. E aí não tem autoridade. Pode ter força, mas não tem autoridade. E no reino de Deus, irmãos, as coisas acontecem pela autoridade, não pela força. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Por isso que nós precisamos compreender, irmãos, que para usarmos a nossa autoridade espiritual, nós precisamos aumentar o nosso nível de submissão. O nosso nível de submissão a Deus, o nosso nível de submissão uns aos outros, o nosso nível de submissão à nossa liderança, o nosso nível de submissão dentro de casa, o nosso nível de submissão na nossa equipe de trabalho. Nós precisamos ser pessoas honradas que cumpram a sua palavra. Nós não temos que ser aquele funcionário complicado que tem que ficar explicando para que a pessoa se submeta. Nós precisamos ser pessoas fáceis de lidar. Porque isso, irmãos, libera os milagres de Deus. Não nos falta fé. O que nos falta é submissão. Quando o milagre, irmãos, não acontece, não é tanto por falta de fé, é porque eu não estou disposto a me submeter mais em oração, a buscar mais a direção do Espírito para que o milagre aconteça. Em Mateus capítulo 8, verso 9 e 10, um homem, um centurião, que era um líder de 100 soldados romanos. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, por favor, meu servo está enfermo, ele precisa ser curado. E Jesus disse: eu irei até a sua casa. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não. Eu sou um homem sujeito à autoridade. E eu tenho homens também sujeitos à minha autoridade. E eu digo a eles: vai. Eu digo ao meu servo: vai, e ele vai. Eu digo: vem, e ele vem. Então, Senhor, manda uma palavra, e o meu servo será curado. Sabe o que Jesus disse em relação àquele homem? Nem mesmo em Israel
vi uma fé tão grande quanto essa. A autoridade daquele homem não estava no conhecimento bíblico que ele tinha, porque ele não tinha conhecimento nenhum. Ele era romano. Mas a autoridade da fé daquele homem estava no entendimento e na submissão que ele teve diante de Jesus. Isso fez toda a diferença. Isso que fez com que Jesus olhasse e dissesse: olha, esse homem tem uma fé que nem mesmo um escriba, um fariseu, um doutor da lei, nem os meus discípulos aqui têm uma fé como a dele. Que os meus discípulos ainda questionam: quem que é o maior? Quando que eu vou me manifestar? Quando que eu vou me tornar rei de verdade? Mas esse homem não. Esse homem, ele reconheceu a minha autoridade e se submeteu a ela. Então observe bem, irmãos. Nós temos que fazer uso da autoridade, mas primeiro nós precisamos reconhecer a nossa submissão diante de Deus, também diante dos homens. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 10, verso 41, quem recebe um profeta por ser meu profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser um justo, receberá recompensa de justo. Aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum ficará sem recompensa. Irmãos, a nossa submissão aumenta a nossa autoridade. Eu comecei a pastorear com 21 anos de idade. Pastor numa pequena igreja, jovem de tudo. Eu estava numa cidade lá no Paraná, em Assis Chateaubriand. E eu comecei, irmãos, eu lembro que havia uma igreja na cidade que estava bombando. Comunidade cristã. Pastor Davi. Grande homem de Deus. E o povo da igreja começou tudo a ir para lá. Ia para lá de rodo. E eu comecei a orar e eu não sabia o que fazer. E eu vivendo crises pessoais também, porque eu não sabia pastorear. E um dia eu procurei o pastor Davi. Falei: pastor, cara, me ajuda, eu não sei pastorear, bicho. Eu me formei no seminário, eu sei tudo na teoria, eu tenho bacharel em teologia. Ele nem seminário tinha. Falei: mas eu não sei pastorear, cara. Falei: o senhor pode me ensinar? Ele falou: claro, meu filho. Eu saía com ele para expulsar demônio. Ele começou a me discipular, a me ensinar como pastorear a igreja. Aí um dia eu cheguei perante a igreja, eu como pastor batista, eu lembro que os meus colegas me criticaram, que como é que pode você fazer uma coisa dessa? Mas eu cheguei diante da igreja e falei assim: olha, eu quero dizer que o pastor Davi da comunidade cristã é o meu discipulador. Não tinha me ideado, não tinha discipulado naquela época como a gente ensina hoje, mas eu queria ser discipulado. Eu sempre fui atrás de discipuladores na minha vida. Hoje quem me discipula é o meu pastor Geto, pastor batista. Mas não é porque ele é batista, é porque ele é um grande homem de Deus. E é interessante que quando eu falei isso para a igreja, fui muito criticado, alguns irmãos também. Mas eu não fiz nada planejado, irmãos, foi um desespero mesmo. Eu precisava de ajuda, eu me humilhei e fui buscar ajuda. Só que é interessante, ele começou a me discipular, começou a me acompanhar, e as pessoas que eram da igreja que eu pastoreava aqui, iam lá, chegavam: eu estou aqui porque, tá, a igreja batista meio desanimado, e ele dizia: não, mas quem? Do pastor Diego? Ele é meu discípulo, é um menino quebrantado. Não, olha, Deus vai fazer um negócio extraordinário lá, e não sei o quê. Olha, mas tudo bem, você está aqui, mas manda um abraço para o pastor Diego quando você vê ele. Irmãos, e o pessoal estava lá, começou tudo a voltar. E foi interessante, irmãos. Pastor Davi, meu amigo até hoje ele está em Curitiba. Foi muito interessante. Quando ele saiu da cidade, muitas pessoas daquela igreja vieram congregar conosco. E aí depois ficou lá um discípulo dele, pediu a minha ajuda, eu ajudei também. Mas sabe, irmão, às vezes a gente acha que se submeter a uma autoridade é demérito, vai nos desonrar. Muito pelo contrário, irmãos.
A lógica humana não explica isso, mas a autoridade espiritual nossa vai lá em cima, porque nós aprendemos a nos submeter. Irmãos, eu exerço a minha autoridade dentro da minha casa, mas a minha esposa sabe que eu sou um homem sujeito à autoridade. E ela sabe, eu falo para ela, amor, olha, eu aqui vou exercer autoridade, tudo, com amor, quero conversar com você. Às vezes até brinco, aqui em casa o sistema é democrático, né? A gente vota, o meu voto vale 2, o teu vale 1. Brincadeira, irmãos. Mas eu ouço, converso, tento chegar no denominador comum, às vezes falo, olha, se não chegar no denominador comum, quem vai decidir sou eu. Se tiver que alguém decidir, sou eu que vai decidir. Em Deus, buscando a direção do Espírito Santo, e eu oro mesmo, eu coloco diante de Deus. Mas é interessante que ela sabe, eu falo, amor, se um dia eu estiver fazendo alguma besteira, se eu estiver dando cabeçada e você já me alertando, está discernindo, e eu não estou nem aí, estou descabeçado, você não precisa nem me perguntar, pode ligar para o meu pastor. Se ele me ligar, mesmo que você passou a conversa nele, eu vou obedecer ao meu pastor. Eu vou sentar e vou explicar para ele, olha, tal, deixa eu te explicar melhor, mas eu não vou tomar decisão sem estar debaixo de autoridade, sem estar debaixo de direção. E isso é muito claro. O Arthur está aqui. Quando foi para vir pastorear essa igreja, que ele entrou em contato comigo, o meu pastor estava viajando, o pastor Jeto. Falei, cara, eu não posso te falar nada sem consultar o meu pastor. Espera ele voltar, vai voltar tal data, e aí ele vai ouvir de mim. Vamos conversar. Aí eu posso passar qualquer tipo de posição. A princípio é não, porque não tinha essa direção de Deus, e depois o Espírito Santo foi gerando. Mas é interessante, irmãos, que nós precisamos entender que a nossa autoridade só vai aumentar se a nossa submissão aumentar. Não tem outra via. A autoridade é consequência da nossa submissão. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte. Eu estava falando com o Espírito Santo hoje à tarde. E é claro, a autoridade não é um assunto que a gente se esgota numa pregação. Mas o Espírito Santo de Deus pediu para que eu falasse algo. Eu estava falando com Jesus e eu senti isso muito forte da parte de Deus. Sabe, o Senhor ministrou meu coração que a questão não é as pessoas se entregarem a Ele. As pessoas se entregam a Ele. Sabe, irmãos, é muito bonito a gente dizer que Jesus é o Senhor. Ah, Jesus é o meu Deus, eu obedeço Jesus. Sabe, Jesus não está pedindo hoje para você entregar a sua vida a Ele, a não ser que você nunca tenha entregue. Mas sabe o que Jesus me falou hoje à tarde? Peça ao meu povo que entregue a sua agenda a mim. Que entregue o seu dia a dia a mim. Eu quero ser senhor da agenda deles. Sabe, irmãos, Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual se amou e se entregou por mim. Sabe, irmão, não é pecado que vai minar a tua autoridade. Só tem um pecado que mina a tua autoridade. Pecado não confessado. Você confessou para Jesus. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. O que vai minar a nossa autoridade, irmãos, é nós não usarmos ela em Cristo Jesus constantemente em tudo que nós fizermos, em tudo que nós realizarmos. Efésios capítulo 3, verso 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos
ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quero chamar a equipe de louvor aqui para nos ajudar nesse final. Filho, deixa eu te dizer uma coisa. Antes do poder de Deus agir através de você, Ele precisa operar em você. A questão não são comportamentos corretos ou errados. A nossa questão é a gente olhar e falar assim, eu não consigo largar isso. Você está desprezando a autoridade que Deus te deu. Se Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você tem que abrir a sua boca para com a autoridade dizer, eu não vou mais errar nessa área em nome de Jesus. Eu creio que eu sou um homem livre. Eu sou uma mulher livre, liberta. Você não vai conseguir obedecer a Deus se não usar a autoridade que o Senhor te deu. O Senhor te deu. Se eu não creio que o poder de Deus, a autoridade de Deus muda o meu caráter, como é que vai mudar? Se não muda o que está aqui dentro, como é que vai mudar o que está lá fora? Eu preciso crer. Não é uma questão de merecer, é uma questão de crer no poder de Deus. Não é só comportamento, é uma rendição absoluta ao poder de Deus, à presença de Deus. Sabe, irmãos, Isaías 40, verso 26 diz, levantai altos vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Não, só na Via Láctea nós temos 500 bilhões de estrelas. Nas galáxias, e outras galáxias somando 2.500 bilhões. Irmãos, todas as estrelas do universo chegam a somar mais de 100 trilhões de estrelas. Deus sabe elas pelo nome. Irmãos, o corpo humano tem mais de 50 mil bilhões de células. A Bíblia diz que o teu nome está escrito nas palmas da mão de Deus. Sabe, Deus é um Deus de detalhes. Não adianta você dizer, Senhor, toma toda a minha vida, toda a minha história. Jesus quer que você entregue o próximo minuto para Ele, o próximo fôlego. Irmãos, Mateus 10:30 diz que até os fios, que até os nossos cabelos, cada fio da nossa cabeça estão contados. Tem aproximadamente 170 mil fios de cabelo na cabeça, alguns menos, mas Ele sabe, até aqueles que caíram, Ele sabe. Ele sabe. Deus é um Deus de detalhe. Vamos colocar de pé. O que você vai fazer quando sair daqui? Como que a gente responde essa pergunta? Quem sabe na tua mente você já respondeu, vou na pizzaria, vou comer um peixe, vou comer uma carne assada, vou convidar o pastor para comer um churrasco lá em casa, não sei. Mas não é isso que a gente deveria responder, irmãos. A
gente deveria responder essa pergunta com outra pergunta: Senhor, o que eu devo fazer ao sair daqui, Senhor? Você vai abrir a sua agenda amanhã, você vai dizer: Senhor, tudo é do Senhor, o que Tu queres que eu faça? A Bíblia diz que eu não posso dizer amanhã eu vou em tal cidade, vou negociar, vou ter lucro e vou voltar. Você tem que dizer: se o Senhor permitir, farei isso, farei aquilo. Ele é o dono da tua agenda, Ele é o dono dos teus minutos, Ele não é só o dono da tua história. Ele precisa ser o Senhor de tudo, porque se você estiver com Ele, irmão, meu Deus, você vai usar a tua autoridade, porque a Bíblia diz que no Senhor nós faremos proezas, que no Senhor nós saltamos muralhas, nós desbaratamos exércitos inteiros. É Ele que quebra o arco, é Ele que despedaça a lança, é Ele que queima os carros no fogo. É Ele, é por Ele, é por meio dEle. Oh meu Deus, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos restaurou a tal ponto que mesmo como bebês na fé, Senhor, a Tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus ouve as minhas palavras e o maligno não o toca. Mesmo bebês espirituais, nem o diabo tem autoridade para nos tocar, quanto mais principados e demônios. Por isso eu dou uma ordem agora: se tiver algum principado ou demônio entristecendo alguém, deixando alguém aqui parado e preso, eu te ordeno: pega tudo que é teu, sai agora, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós vamos usar a nossa autoridade. Ah, meu Deus, nós queremos entregar ao Senhor tudo o que nós vamos fazer, meu Pai. Oh, meu Deus, nós não queremos ter autoridade sem usá-la, mas nós queremos, Senhor, não importa se estiver comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós faremos para a Tua glória. Aumenta, papai, a revelação da Tua presença, aumenta a revelação do Teu poder. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã aqui. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu quero profetizar, Senhor, quando, Senhor, os homens chegarem em casa, eles vão parar de dizer: meu Deus, vou ter que brigar de novo com a minha esposa, ai, aquele filho rebelde, eu não aguento mais. Mas quando esses homens de Deus chegarem perto da sua casa, eles vão dizer: paz seja sobre esta casa, paz seja sobre esta casa. Eu amarro o valente, eu expulso em nome de Jesus. Eu declaro: a minha mulher será como uma videira frutífera. Oh, Rabasheba Labadá, Yerra Rabasobe Amane. Oh, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor: eu mudarei a vossa sorte, colocarei uma autoridade sobrenatural que brotará dos teus lábios. Abra a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Oh Deus, vem com a tua glória, teu sobrenatural. Deixa o teu coração queimar, meu irmão. Deixa o teu coração queimar de dependência por Ele. Entregue as tuas fraquezas, entregue as tuas debilidades. Ele te deu a autoridade, meu irmão, para dizer: eu vou avançar, eu vou além disso, em nome de Jesus. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite.
Muito obrigado pela tua graça. Senhor, eu declaro que o teu povo, a tua igreja, terá uma semana cheia da tua bênção, porque vão viver debaixo da autoridade do Senhor. Não é mais os problemas que vão dizer se eu tenho que me alegrar. Eu me alegro é no Senhor. Não é o dinheiro que vai dizer o que eu tenho que fazer. O meu Deus, Ele é o que me provê. Diga, alma minha, bendiga ao Senhor. Muito obrigado, papai. Nós, Senhor, não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos avançar com autoridade, Senhor. Se o inimigo vier por um caminho, bata por retirada em 7 caminhos, diz o Senhor. Muito obrigado, papai. Nós oramos, nós te agradecemos e nós aplaudimos a tua santa presença. Glória a Deus, amém. Deus abençoe você, meu irmão. Vá na graça, na paz do Senhor Jesus. Até terça-feira teremos um culto extraordinário aqui em nome de Jesus.